Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Alessia Dias e este é o Cada Caso em Caso. És o nosso primeiro episódio. Sou a host, a entrevistadora, e hoje temos como convidada especial a minha colega e grande amiga Nicole. Hoje o tema que vamos falar, começamos um bocadinho em grande, falamos de um tema que diz respeito a muita gente, com que muita gente se identifica, e que é a ansiedade. Nós infelizmente as duas já passamos por situações onde a ansiedade revelou-se e pronto, então achamos pertinente justamente como já sentimos o impacto dela, não só em nós como no nosso redor, e também da falta de ajuda psicológica e de, no geral, a lidar com a ansiedade, trazer-vos este tema já informadas sobre como é que se calhar poderíamos ajudar e também falando das nossas situações, mais se calhar da Nicole. E é isso, também vamos fazer aqui uma ligação a certa altura da ansiedade com a depressão. Muitas vezes uma coisa acaba desencadeando e desencadeando a outra e pronto, é isso. Então, começando, Nicole, conta-me, como é que tu sentes que a ansiedade tem-se revelado mais na tua vida? Há alguma situação em concreto que tu te lembres que te marcou? Eu sinto que, maioritariamente, nós somos muito afetados pela ansiedade, falando também por mim própria, quando começamos mais a entrar na faculdade e na altura dos estudos e depois temos aquela pressão de que nós temos que fazer as coisas a tempo e não temos de deixar nada para trás. E também, em cada caso, haver também pessoas que têm mais problemas familiares, que têm situações familiares mais sensíveis, e depois trazer essas situações para a faculdade. Às vezes é difícil não trazê-las, porque nós queremos focar-nos nos estudos e depois os problemas de casa vão connosco para as aulas. E é complicado, e no meu caso em específico isso às vezes acontece. E acabo por sentir uma pressão gigante em mim de querer conseguir fazer tudo sem me desleixar. Mas eu acho que mesmo eu tentando lidar com a ansiedade, eu acho que também comecei a perceber que nos desleixarmos às vezes não é uma coisa má, porque quanto mais pressão temos em cima de nós, acaba por ser pior a longo prazo. Exato, eu acho que é importante nós exigirmos dentro de um espectro saudável, de forma a progredirmos, mas lá está, sem deixarmos de ser gentis com nós mesmos. Para quem não me conhece, eu estive um ano antes de estudar Humanidades a estudar Arquitetura. E nesse ano que eu estudei Arquitetura, realmente foi muita pressão que eu sentia-me que era a pior coisa do mundo, porque os próprios professores também muitas vezes falavam de má maneira, mas de uma maneira mesmo denigrante para com o aluno. Por exemplo, tu fizeste um trabalho de porcos, fizeste um chiqueiro de trabalho, é uma favela, nem sequer valia a pena teres ficado a madrugada a trabalhar. E todas essas coisas fizeram-me chegar a um ponto que tinha pensamentos mesmo negativos e que eu cheguei ao limite em que eu tive de dizer: Alessia, ou tu és mais gentil contigo própria, ou isto vai dar cabo de ti. Exato. Mas pronto, isto não é sobre a Alessia. Não, mas acho que é importante também partilharmos todos os nossos casos, até porque acho que a forma como as pessoas abordam a ansiedade e como algumas pessoas acham que a ansiedade é, mesmo quem nunca a sentiu. Eu acho que eu sou daquela opinião que acho que todos nós já sentimos ansiedade pelo menos uma vez na nossa vida. E não é aquela ansiedade de ficar ansioso com alguma coisa, é a ansiedade de nós ficarmos com dores no peito, ficarmos a tremer, ficarmos com... não sei, mesmo às vezes o choro se manifesta nesse aspecto. Exato. Eu acho que todos nós já sentimos isso numa fase da nossa vida. Agora, há aquela ansiedade, que é o meu caso, aquela ansiedade que consegue manifestar-se mesmo quando não está a acontecer nada específico. Às vezes ficamos só ansiosos por ficar. Sim, exato. Se calhar, porque isso também tem um bocado a ver com a nossa personalidade e como interpretamos as coisas que nos acontecem.
E pronto, quando nós somos sobretudo pessoas muito emocionais, nós sentimos tudo. Tu por acaso estavas-me a comentar isso ontem, tanto o bom como o mau a mil. O que lá está, no lado bom é extremamente positivo, no lado mau, sofremos imenso e pode chegar a um ponto que a ansiedade, ao se revelar tantas vezes por sermos assim, já acaba por ser uma coisa um bocado automática. Já facilmente o gatilho se prime e ficas ansiosa. Exato, é isso mesmo. Eu tenho casos em que às vezes não é algo que eu às vezes consiga controlar, por exemplo, às vezes dou por mim, estou no meu quarto e simplesmente dá-me vontade de chorar, mas é porque às vezes é a minha forma de eu reagir a essa parte. Mas eu também sou muito chorona, não é? Não é que isso interesse para aqui, mas eu sou muito chorona. Não, mas eu acho que é bonito teres essa particularidade de seres uma pessoa tão sensível que chora muito. Porque lá está, também não te colocas aquela pressão de não podes chorar, tipo, também deixas-te por esse lado externalizar um bocadinho o que estás a sentir. Por acaso, agora que falas nisso, eu acho que uma das causas que às vezes as pessoas ficam com tanta ansiedade e daí vem os chamados ataques de ansiedade, que é quando as pessoas acabam por suprimir muito aquilo que estão a sentir, e em vez de se deixarem libertar. Eu cheguei a casos em que eu já estava a sentir que se calhar estava a chatear muito e guardei muitas coisas para mim. Exato. E acabei por ter ataques de ansiedade ao ponto de sentir-me culpada por estar a manifestar aquilo que estava a sentir cá para fora e acabar por guardar para mim e acabar por ficar ainda pior do que aquilo que eu já estava. Pois é, imaginem, nós somos como... Eu penso que muitos de nós conseguem, de nós e de vocês ouvintes também, conseguem se identificar com isto, que é a questão de nós somos como se fôssemos uma panela. A água vai subindo, porque está a aquecer e chega a um ponto que a tampa salta. E pronto, lá está. Eu penso que por isso é muito importante termos pessoas com quem contar, mas aí lá está. Por um lado, os jovens muitas vezes têm receio de ser Quer dizer, isto ocorre um bocadinho em todas as idades. Mas sinto que, sobretudo na adolescência, por causa da imaturidade e a nível da idade em que somos meio que adolescentes, meio que adultos, os jovens adultos, pronto, eu sinto que há muito aquela questão de não queremos ser um peso para os outros, porque cada um já tem tanto na sua vida, e então, se formos falar com essas pessoas disso, nós vamos estar a somar as suas vidas já bastante pesadas ainda mais, mas lá está, nós temos de saber ver que, assim como nós, mesmo com a panela quase cheia, estamos dispostos muitas vezes a estar para os demais, também muito provavelmente as outras pessoas que gostam e se preocupam connosco vão estar lá. E pronto, quem a gente acha que vai estar e afinal não está, é porque não é uma pessoa para estar mesmo na nossa vida e eventualmente... Exatamente. E ainda bem que mencionas, porque os nossos amigos são uma parte muito importante neste aspecto. E é uma coisa que eu também fui aprendendo ao longo do tempo, que é não ter vergonha de dizer, olha, eu sofro de ansiedade, tem mais calma comigo, ou se calhar sofro de ansiedade, tenta lidar comigo de outra forma. E acho que se os teus amigos forem compreensivos o suficiente, que eu acho que vão ser, porque os nossos amigos estão cá para nós e por isso é que são nossos amigos, que é saberem que nós, tendo essa vertente da ansiedade, vão ter mais calma connosco, vão ter mais paciência connosco. E eu acho que o mais importante é não ter vergonha de pedir ajuda quando precisamos. Porque eu sinto que nós vivemos muito numa sociedade que nós temos sempre que ser aquela pessoa que não podemos mostrar fraqueza, porque nós temos que fazer tudo a tempo, nós temos que acabar a licenciatura a tempo, temos que arranjar casa a tempo, temos que casar a tempo, temos imensa pressão social e de tipo, não só falando uns com os outros, e então, por exemplo, num contexto familiar, naqueles jantares de família, as redes sociais são um inimigo. São tóxicas, são extremamente tóxicas, de tipo, podem ser uma ferramenta com bastante valor, dependendo com os fins a que utilizes, né? E coisas que todos nós já sabemos. Não obstante, cada vez mais está a ser uma fonte de comparação bastante profunda,
em várias áreas e que chega um ponto que tu não estás a estabelecer propriamente uma comparação, pelo menos não sei se isto já não te aconteceu, mas tu é que achas que não és suficiente porque já tens o ideal de que tens pessoas lá em cima e tu estás aqui, ou pelo menos tu, como só vês as coisas bonitas das pessoas, Exatamente. ao estarem lá em cima e tu vês-te aqui e tu ficas, mas então, lá está, eu tenho falhas. E daí está o exemplo de que, obviamente que eu não quero estar aqui a criticar ninguém, não quero criticar ninguém, mas nós vemos muito o caso, isto é um padrão que se faz e não deve ser a única pessoa que pensa assim, que é, nós só vemos cá em Portugal, por exemplo, agora também falando do assunto, que uma das causas dos jovens terem tanta ansiedade e depressão é, por exemplo, quando é que vou sair da casa dos meus pais? Está tão difícil arranjar casa e as únicas pessoas que eu vejo, e não criticando se têm opção e se têm possibilidades para isso, ainda bem para essas pessoas, mas as únicas pessoas que eu vejo realmente a verem arranjarem uma casa, a não terem problemas com isso, são influencers portugueses. Por exemplo, os influencers mais conhecidos portugueses, nada contra, obviamente, mas se calhar são pessoas que têm outro tipo de possibilidades que as pessoas não têm, que se calhar têm uma vida mais privada. Pronto. E claro que não estou a dizer que essas pessoas não têm o direito, mas nós jovens que estamos a lutar, a estudar, e obviamente que muitas dessas influências se calhar estudam, nada contra, mais uma vez, mas é muito difícil cada vez mais, por exemplo, cá no nosso país, arranjar alguma coisa. Até porque muitos, lá está, como a Nicole diz, isto não é um ataque de forma nenhuma para os influencers. Eu própria estou aqui a tentar lançar o meu podcast, mas a verdade é que muitas das vezes as influencers vêm de um background, lá está, não estou a generalizar, mas vêm de um background que os pais têm muito mais suporte financeiro que lhe conseguem fornecer, então esta pessoa não é preciso fazer como, por exemplo, muitos de nós, em que mesmo que estivemos a estudar, temos de arranjar um trabalho no tempo que temos livre para nos ajudar a poupar, a ter alguma independência financeira, não sermos tanto peso para os nossos pais. E então lá está. Os influencers até algumas vezes adotam o caminho tradicional também estudando e tendo o seu título, jogando pelo seguro, mas também porque têm um apoio financeiro muitas vezes que lhes permite. E depois lá está. Ao nós sermos pessoas que vão pelo caminho tradicional e vermos aquela realidade muito bonita que os influencers mostram, muito mais para frentex que os influencers mostram, a gente fica naquela, se calhar então eu tenho de ir por este caminho. Tu sentes-te tentado a recorrer a uma abordagem digital para progredires na vida e podes muitas vezes nem gostar de mostrar nada da tua vida ou não gostas mesmo de... Eu não sou uma pessoa que gosta muito das tecnologias. Eu fui obrigada a me envolver com as tecnologias para me adaptar aos tempos porque eu adoro isto. Mas eu não sou uma pessoa que gosta das tecnologias. E muita gente se calhar identifica-se com isto ou com outros aspectos relacionados e está obrigada a se formatar ou vê-se obrigada porque lá está, recebe-se muito mais sendo influencer do que trabalhando como médico. Muitas vezes no mês o salário de um médico não se compara com o salário de um influencer, dependendo do que ele faz. Exato. Eu acho que tem muito a ver com isso. E daí vem a bola de neve que depois leva à ansiedade de muitos jovens. Obviamente que no meu caso em específico não é só o tema da faculdade, mas é um dos, que é aquela pressão que a sociedade nos mete em cima e que é sempre difícil. E acho que para todos nós é um pouco difícil. Porque claro que há aquelas pessoas que conseguem fazer as coisas a tempo, conseguem acabar a licenciatura a tempo, conseguem arranjar uma casa logo, mas isso eu acho que pode-se dizer que hoje em dia é um pouco sorte. E nem todos nós temos sorte. Exatamente. Lá está. Muitos de nós constantemente deparam-se, os que ainda estamos ou fora do ambiente digital ou a começar no ambiente digital, mas que lá está, vivemos sobretudo a vida real, nós abordamos constantemente o cenário de estarmos a fazer tentativas constantes em várias coisas e estarmos a falhar, a não estarmos a ver o resultado, que muitas vezes
as pessoas idealizam as outras pessoas e lá está, eu sinto que essa idealização que os outros fazem e que nós próprios acabamos então fazendo através da comunicação faz com que nós também muitas vezes tenhamos inércia, porque ficamos tão ansiosos que tipo, ficamos parados, é como se estivéssemos em areia movediça, ficamos de tipo, e isso também, lá está, acaba levando a autoestima a descer, porque continuamos a ver os outros a subir e a gente a ficar aqui parados, então a autoestima começa a descer, depois é o que tu estavas a dizer, uma bola de neve, as pessoas começamos a ficar parados, ou então começamos a entrar num estado até com um bocadinho de depressão, que vai sendo gradual. E atenção, eu não estou a levar a depressão aqui num sentido ligeiro, eu estou a ver mesmo a depressão como uma doença, ok? Não estou a dizer que por uma pessoa... A depressão é uma doença. Exatamente, não é por uma pessoa estar triste e estar parado que é necessariamente depressiva, mas muitas vezes, derivando da ansiedade, uma pessoa acaba tendo depressão e deixa-se levar por aquela bola de neve que vai sendo cada vez maior, a pessoa vai ficando cada vez mais num buraco e depois quando tu estás no buraco, que é o que as pessoas chamam de bater no chão, é muito difícil sair. É muito difícil sair e depois também, sendo jovens portugueses, nós muitas vezes tentamos procurar apoio e ou os apoios são caríssimos, um apoio psicológico, um psicólogo privado custa no mínimo entre 45 e 60 euros, pronto, a média entre 45 e 60 euros. Depois, se for público, pronto, já é muito mais económico, às vezes até dependendo do sítio conseguem gratuito, mas depois a fila de espera é de 2 meses, é de 1 mês, e assim não dá para fazer o acompanhamento psicológico adequado, e então a pessoa continua em queda. Por isso é que eu acho que isto leva àquele aspecto que as pessoas não tratam a saúde mental como uma doença como as outras. As pessoas acham que se calhar as doenças físicas é que levam a outras coisas, quando a depressão leva cada vez mais as taxas de suicídio a aumentarem cada vez mais, não querendo obviamente trazer uma parte tão pesada para o podcast, mas eu acho que há pessoas que ainda não levam a saúde mental a sério, até porque há pessoas que acham que tanto a ansiedade como a depressão, que são coisas, por exemplo, tanto as coisas na depressão, como por exemplo o facto de a pessoa ficar muito mais cansada, a pessoa não se conseguir levantar da cama, as pessoas acham, não, esta pessoa é preguiçosa, esta pessoa não quer fazer, se ela quisesse, ela só tem que ter força de vontade. E as pessoas não têm noção do quão a depressão consegue, e mesmo a ansiedade, ou seja, porque a ansiedade leva à depressão, pode não levar em certos casos, mas na maioria das vezes é inevitável, que é haver aqueles casos em que a pessoa deixa de querer fazer as coisas básicas no dia-a-dia. A pessoa deixa de se querer levantar, a pessoa deixa de querer lavar os dentes, a pessoa deixa de até tomar banho. E é mesmo verdade, porque eu própria já tive nessa situação. Eu própria sei o quão difícil é nós fazermos as coisas mais básicas. A força que uma pessoa tem que ter para fazer coisas que para uma pessoa que não tem depressão é tão fácil. E não é. E acho que é mesmo preciso a pessoa estar nessa situação para conseguir, se calhar, ter empatia com as pessoas que têm. Exato, não, e mesmo tu já tendo passado, eu pelo menos eu noto pelos membros da minha família, por pessoas com quem eu comunico e que eu comuniquei quando me senti mais em baixo, que elas já passaram por isso, não obstante, quando o sentimento secou, quando eles saíram do buraco e deixaram de sentir essas coisas, de ter esses sintomas, eles parece que se esqueceram do que é estar aí. E então não têm empatia, não têm a sensibilidade para entender. E o português depois também é muito
rígido na questão da depressão, dos sintomas psicológicos da ansiedade, é o que tu estavas a dizer. A pessoa diz, epá, mas isso não é nada, estás só triste. Ou então, de hoje em dia o que acontece muito é, genuinamente, estamos numa era, numa geração que eu chamo a geração de cristal. Estas gerações que estão vindo são cada vez mais sensíveis. Não obstante, também, lá está, se calhar isto, parte desta sensibilidade que se mostra tem a ver com que antes as pessoas não falavam tanto dos seus sentimentos porque havia uma educação muito mais rigorosa, muito mais que não podias te manifestar, e de hoje em dia as pessoas já têm mais voz. Então, lá está, tu sentes-te mais à vontade para externalizar o que sentes, mas mesmo assim, lá está, os nossos antepassados parece que ainda não estão muito atualizados e pronto, só ficam com a ideia de que nós estamos numa geração de cristal e dizem, epá, isso é porque tu és jovem, então hoje em dia os jovens são todos muito sensíveis, não sei o quê, bebe um drinkzinho e isso já te passa. Vai dar uma volta, vai dar um passeio e já vais ver que quando voltares vais te sentir melhor. E lá está, não vem que a ansiedade e a depressão, entre outros sintomas, entre outras doenças, não é algo momentâneo e alastra-se. A ansiedade é mais momentânea, mas uma vez que ela começa a se ligar à depressão, ou uma vez já mesmo focando na esfera da depressão, isso é algo que alastra-se. Só alastra-se e tu já estás lá em baixo. Até em alguns momentos podes estar bem e pode não parecer que tens nada, mas está ali dentro, está ali dentro. Por isso eu acho que é extremamente importante nós não temos vergonha de pedir ajuda quando sentimos que temos, porque podemos pensar, ter um psicólogo, tomar medicação, as pessoas têm muito preconceito perante isso. Obviamente que conheço, a maior parte das pessoas que eu conheço e que eu comento esse tipo de coisas não tem qualquer tipo de preconceito perante isso. Mas já vi casos de pessoas, por exemplo, falar dos psicólogos. Os psicólogos não servem para nada. Um psicólogo é tão importante como um médico normal. E eu acho que, há muitas pessoas que já disseram isto e eu ouço muito, que todos nós devemos ter um psicólogo pelo menos. Porque ter acompanhamento psicológico é muito importante. Mesmo aquelas pessoas que possam ter uma vida, digamos, boa, isso não impede nada. Até porque a depressão pode manifestar-se mesmo em pessoas que não têm problemas familiares, não têm qualquer tipo de problemas na vida, digamos. A depressão pode aparecer. Exato. Até a baixa autoestima leva à depressão. Até tu podes ter todos os bens materiais na vida e não gostares de ti próprio, não gostares de ti, olhares no espelho e dizer não gosto de mim e não te achares suficiente e não achares que és suficiente. E é muito fácil tu estando lá fora, vendo tudo como ao preto ou branco, e claro. Então reagir, mas a Nicole tem depressão, mas a Nicole é tão bonita, tem autoestima em baixo, diz ela, tão bonita, não sei o quê, tem saúde, está na universidade, não sei o quê. Quais são os motivos que ela tem? E começam eles a se comparar em detrimento. Olha para mim que matei-me para conseguir um trabalhinho, não sei o quê, sou gordinha, nananã. Não há que julgar os demais sem tu seres os demais. Exato. Então a gente não pode simplesmente comparar. Nem por isso é que eu lembro-me numa altura em que eu mexia mais no Twitter, agora já não mexo tanto porque Twitter... Mas havia uma altura em que eu ia mais ao Twitter e eu nunca mais me esqueci de um tweet que eu vi e que eu fiquei bem. A nossa geração parece que não evoluiu nada em termos de mentalidade, nada. Isto porquê? Porque eu vi um tweet que era uma pessoa, estava a queixar-se, eu tenho que trabalhar tantas horas por dia, chego a casa, não tenho tempo para estar com os meus filhos, não tenho tempo para estar com a minha mulher. Eu lembro-me que era... Eu não lembro de quem foi este tweet, mas eu lembro-me tão bem. E depois eu vi comentários a dizer eu tenho que trabalhar dias seguidos, noitadas e estás-te a queixar. Uma pessoa a comentar isso. Eu fiquei assim, então, espera lá, mas a outra pessoa não tem direito a queixar-se. Parece que é do tipo... Porque a resposta foi... O Twitter é usado para desabafos. Desculpa só a resposta, não, claro.
O Twitter é usado para desabafos. E a resposta foi de uma pessoa que é tipo, mas que direito é que tens tu a queixar-te? Quer dizer, eu trabalho muito mais que tu e estás-te a queixar. Eu acho que é esta mentalidade que eu vejo em muitas pessoas, mesmo as pessoas mais velhas, que é do tipo, então, mas eu fartei-me de trabalhar, tu também consegues, eu consigo, tu também consegues. Parece que não temos direito a queixar-nos porque eu passei por isto, eu passei por aquilo. Cada pessoa tem a sua vida e tem... Pá, é por isto que eu acho que Portugal está muito parado em termos de mentalidade, principalmente nas pessoas mais velhas. Eu acho que mesmo, por exemplo, nas pessoas mais idosas, mesmo os nossos avós, às vezes é muito difícil de falar destes tipos de assuntos com eles, porque, claro que são pessoas que se calhar nessa altura, pá, era diferente. Exato. Não, imagina, lá está. Muitas vezes essas pessoas que ainda estão desatualizadas, já não tanto por uma grande diferença, mas continuam a ser os nossos pais, tios, não sei o quê, e sobretudo os nossos avós. Há muita gente que não desabafa com os avós, mas com os pais, muita gente recorre aos pais muitas vezes, até porque lá está, um pai e uma mãe, muitas vezes a pessoa pensa que não vai fazer nada de mal, não vai fazer nada para prejudicar com aquela informação e nem aquilo vai sair daí. Mas, o que é que acontece? Ao não poderem recorrer aos pais por contínuas respostas de julgamento como essas, entre outras respostas que não auxiliam, também, lá está, existe a questão de os jovens procurarem requerir apoio psicológico e por causa de questões financeiras, por causa do tempo de espera, por causa de que os pais não querem, tabus por parte do meio, as pessoas acabam não fazendo. Nós, desde 2021, e atenção, pronto, temos de ter em conta que nesse período ocorreu a pandemia, também foi um fator que influenciou bastante os nossos jovens nesse sentido. Que é daí, desculpa estar a interromper-te, que é daí, por exemplo, o facto de no Covid as pessoas estarem mais isoladas em casa, ficam mais fechadas com os seus pensamentos e daí vem tudo. É que nós somos os nossos piores destruidores. Pronto, a nossa mente. Exatamente. Nós, quando estamos em casa sem grande coisa para fazer, nós começamos a pensar e depois então, aqui culminou-se bastante a necessidade de recorrer a um psicólogo. Em 2021, que até já tínhamos passado uma grande fase da pandemia, mas a percentagem dos jovens que requeriu apoio psicológico em Portugal foi superior a 37%. E lá está, entretanto, apesar de já termos passado aquela fase do Covid, nós continuamos a ter outros fatores que nos incentivam a ficarmos aflitos e a recorrermos à ajuda psicológica ou a procurarmos, mesmo sem sucesso, e eu sinto que essa percentagem deve ter então aumentado imenso. Por exemplo, lá está que tu estavas a falar da casa de um jovem em Portugal que acaba já não sendo lá muito jovem, pronto, continua a ser jovem, atenção para o povo que tem a idade que eu vou dizer a seguir, mas de tipo, lá está, já não é tão jovem como há uns anos atrás, as idades que as pessoas tinham quando conseguiam comprar a sua primeira casa. Agora um jovem em Portugal consegue comprar a sua primeira casa e não são todos os casos, atenção, é pelos 36 anos, 38 anos. E lá está, é uma coisa que mexe muito connosco, nós termos, sei lá, eu não tenho esta idade, atenção, mas eu conheço pessoas que têm estas idades e que sentem isso. Têm 30 anos, 32 anos, 34 anos e continuam a morar na casa dos pais e sentem-se muito mais, sentem-se impotentes. Porque eu trabalho full time, não tenho vida, estou presa numa rotina, quase não tenho vida social e depois ganho com os descontos 900 e tal euros por mês. 900 e tal euros por mês. E depois as rendas são 900 e tal euros. Exatamente. Que é que chega? Não dá para nada. Depois Se for em Lisboa é 1000 e tal, não é? Já tem arredores e dos arredores de Lisboa já são esse preço. Um quarto na parede são 500 e tal, 600 e tal euros. Um quarto. E arredores de Lisboa. Um quarto, mas um cubículo deste tamanho.
Um currículo deste tamanho. Mais ou menos, mas já. A Lisboa, sim. Há casos que até apareceram na televisão, que era quartos assim, quadradinho, que uma cama mal cabia no quarto. Não, uma cama. Isto nem, eu acho que nem era o preço do quarto, era da cama. 500 e tal euros, enfim. Parva com este tipo de coisas. Eu não sei como é que é possível isto. E os jovens deslocados. Eu, pronto, sou lisboeta, mas tu és jovem deslocada. E a quantidade de pessoas. Desculpa. Continua. Não, acho que sim. Peguei o meu telefone. Ilha da Madeira, ok? Ilha da Madeira. Pronto, ainda pior, por exemplo, e vê-se perfeitamente, por exemplo, eu e a minha mãe chegou a comprar a nossa casa há uns 6 anos, 7, e ela hoje está a valer o dobro. Se ela tivesse comprado hoje em dia a casa, valia o dobro. Ou seja, aumentou a essa dimensão. Ou seja, a renda, se fosse para pagar a renda, agora, obviamente, é diferente. É ridículo a forma como expandiu para mais de metade as rendas das casas. Não, e então, pronto, isto aqui já estamos a fugir um bocadinho do assunto. De tipo, ao tema que se focava esta entrevista. Mas é a questão de até pessoas idosas terem adquirido uma casa há muito tempo atrás em Lisboa, um apartamento, e estarem a ser despojados por X, Y e Z motivos, e eles agora não têm onde ir, mas pronto, isto é fugindo do assunto, mas lá está, é tudo por causa do dinheiro. As pessoas estão a dar demasiado ênfase à questão financeira, que é crucial e sempre foi muito importante, mas estão-se a esquecer de viver a causa da dificuldade económica, não é culpa de ninguém, com que o país se anda a encontrar. É mais, nós somos, eu estive já a falar isto com várias pessoas, nós somos dos países da Europa, se não o país da Europa, com mais dificuldade em termos de salário e qualidade de vida. E qualidade de vida. Eu tenho um amigo que eu adoro muito, e eu não sei se ele vai perceber que é esta pessoa que eu estou a falar, que ele disse-me: Alessia, eu não gostava de ter um filho neste mundo. Isto vai soar muito obscuro, porque eu adoro crianças e eu adorava ter um filho meu como tal, mas para passar por ainda mais dificuldades, que tudo indica que isso vai acontecer. Exato. Para ele ser uma pessoa de êxito a nível financeiro, a nível de conseguir um trabalho que ele goste, ele vai sofrer muito. Também está a questão do clima, que preocupa muita gente e que só está piorando. Olhem estes novembros e outubros que a gente tem a 30 graus, 30 e tal graus. Isto preocupa-nos a nós jovens. Isso eu não me queixo. Total. Calor. Não, mas... Não estou a brincar, ok? Eu gosto muito de calor, atenção, só não gosto de frio. Para mim queria estar sempre calor, mas não convém. Sim, exatamente, lá está, é que a questão só tende a piorar. Nós estamos em Portugal. O clima é temperado mediterrâneo, se não me engano. Eu tive geografia, atenção, até o 8º ano, se não estou erro, no 9º ano, mas lá está, eu tenho ideia que é isto. Confia. Mas então é um clima tecnicamente que não corresponde a estas temperaturas que temos tido em certas alturas do ano. Desculpem lá. Pelo menos eu estou sempre a dizer isto, que o nosso clima é temperado mediterrâneo. É capaz. É menos, agora. Eu desde o 8º ano, 9º ano, eu fiz força para fixar isto, porque eu achei tão uau. Tu tipo saberes que Portugal... Espetáculo. Mas ok, pronto. Então, agora, nós temos falado tudo um pouco. Está a ser uma entrevista bastante geral dentro destes temas.
Não obstante, eu queria saber, no teu caso, se tu sentes que tu tens um ambiente seguro no teu dia a dia e quais é que são os fatores que não tornam esse ambiente, se for o caso, tão seguro, a nível de te poderem ocasionar ansiedade. Eu acho que falando também, querendo mencionar essa parte, eu felizmente tenho uma mãe que me apoia muito em termos psicológicos, porque ela também já teve uma fase em que ela teve assim, então ela tem empatia comigo o suficiente para eu chegar a casa e saber que tenho o apoio dela. Apesar de nós ficarmos muito uma com a outra, mas mãe e filha viverem sozinhas, normal. Mas tenho muito a agradecer à minha mãe porque ela é daquelas mães que ela consegue, mesmo nos meus momentos em que eu estou mesmo sem conseguir fazer nada, estou mesmo mais em baixo, ela consegue chegar lá e ser a pessoa mais empática do mundo. E é isso que tenho que mencionar, isso tenho que lhe agradecer. Bem, da Nicole, como amiga da Nicole, e pronto, a Nicole também aqui já fez o agradecimento. Queremos lhe agradecer muito, cuidado da minha menina! Eu posso dizer, estou na TV, mãe. Na TV não, mas estou a aparecer. Estou a aparecer. Vai estar nas plataformas que eu a seguir falarei, pronto, noutro contexto. É isso. Mas lá está, tipo, quando eu menciono isto é mencionar, talvez, acho que todos nós se calhar já temos aquela fase da nossa vida em que sempre estivemos mais em baixo. E mesmo, por exemplo, em termos de qualquer coisa, seja relacionamentos amorosos falhados, seja um falecimento de um familiar, seja simplesmente porque as coisas não estão a correr bem financeiramente ou porque simplesmente, às vezes a sorte não está do nosso lado, simplesmente. Exato. Nós temos todas as razões do mundo para estar mal e é isso um ponto que eu também queria, já foi tocado aqui, mas queria salientar que é nós não termos vergonha de estar mal e de nos sentir mal e acho que isso é importante. Nós não temos que estar bem sempre, nós não temos que estar bem todas as horas do dia, nós temos o direito de ter fases más e fases boas. Exato, e lá está, é um bocado aquilo que eu estava a dizer antes, mais para o princípio da nossa conversa, que é o ser mais gentil connosco próprios. Quando, imagina, muitas vezes isto a mim acontecia-me, eu sentia que não tinha tido dias muito produtivos e eu culpava-me, eu autoculpava-me por estar a não ser produtiva. Eu dizia, ai Alessia, mas não pode ser, não estás a ser eficiente, pois queixas se não tens os resultados que queres, tens de dar mais, tens de dar mais, tens de dar mais. É aquilo, é ser gentis connosco próprios. Que é, temos todo o direito de ter um dia em que não fazemos nada, pá. Estar na cama a ver um filme, comer porcaria, pá. Não temos que estar sempre a fazer tudo a toda a hora. Se calhar há pessoas que se sentem melhor assim, por exemplo, até para se distraírem a cabeça, mas eu acho que não nos devemos forçar. Temos direito a descansar, temos direito a... Sim, imagina, até porque se não fazermos pausas de vez em quando, nós não conseguimos ser produtivos. Nós às vezes estamos num burnout mental, não? E precisamos mesmo daquela pausa. Mas agora, eu acho que é importante, se uma pessoa quiser combater o estar no poço, no caso das pessoas que sofrem de depressão, ou então sair da inércia causada pela depressão ou pela ansiedade, irem fazendo pequenos passos, irem fazendo pequenas atividades. Uma coisa que me ajuda imenso quando eu tenho ansiedade e me sinto desorganizada, porque me encontro nessa inércia que eu estou a falar, eu escrevo numa agenda. Eu sei que vocês vão achar que é clichê, ou então muitos de vocês vão dizer, mas isso não me resulta a mim. É verdade que cada um tem um método que lhe resulta melhor. No obstante, acreditem que quando vocês se metem na cabeça por estarem a escrever das 7 às 10 vou fazer isto, depois das 10 às 11 vou fazer aquilo. Todos nós temos um escape, digamos. Exato. Eu tenho o meu exemplo que é, por exemplo, ir aos jogos do Benfica. Fui ao Benfica, já agora. Por exemplo, eu quando vou aos jogos do Benfica é como se eu durante os 90 minutos do jogo não há problemas, é só eu ali a apoiar o meu clube,
Por exemplo, é o meu escape, é quando há jogos do Benfica, e é pá, eu jogo ao Benfica, eu vou ao estádio, estou mesmo bem disposta, eu sei que vou ter aquela adrenalina de estar lá, mesmo quando o Benfica perde, pá. Mas isso pronto, depois no dia a seguir ninguém matura. Mas pronto, acho que as pessoas que me conhecem sabem disso, não falem com a Nicole quando o Benfica perde. Deem-me um momento para processar, mas pronto, isso. Mas lá está, por exemplo, tem esse escape, eu acho que todos nós temos um, é importante encontrarmos um, isso é muito importante. Eu acho que todos nós temos um sítio onde encontramos paz, onde estamos bem connosco próprios. Eu acho que nos isolarmos, eu já fiz isso bastantes vezes e aprendi muito que isolarmos é a pior coisa que podemos fazer nesses momentos, é tentar agarrar-nos às pessoas que gostamos e àquilo que gostamos. Mas desculpa fazer aqui um mas eu acho que é importante destacar aqui nisto que tu estás a dizer, que sim, é bom vermos um escape e passarmos tempo com pessoas que nós gostamos e termos pessoas com que possamos contar e falar. No obstante, acho que é muito importante não, através daí, ficarmos com apego em relação às pessoas, porque esse apego, muitas vezes, até certo ponto é saudável, mas depois passa a não ser saudável e depois ganhamos apego ansioso, muitas das vezes, somos pessoas que tendemos a ter ansiedade, e depois esse apego ansioso o que é que faz? Faz com que, como nós já nos habituamos a ter um escape a falar com essa pessoa, porque gostamos da pessoa, se em algum momento ela não está disponível para nós, o nosso coração começa a bater mais forte, nós começamos a ter ansiedade naquela situação também, portanto acaba não sendo produtivo, acaba não nos beneficiando. Mas desculpa, continua o que estavas a dizer. Não, eu acho que é importante referir isso até porque eu acho que é nós sabermos, como é que vamos lidar com as pessoas. Eu acho que os nossos amigos vão lá estar para nós, independentemente de tudo. Aliás, saberem quem contar é muito importante. E mesmo nos momentos em que estamos piores, ou temos algum ataque de ansiedade ou um ataque de pânico, que também acontece a toda a gente, eu acho. Eu acho que o que eu quis dizer foi sabermos que temos pessoas lá e não acharmos que estamos sozinhos. Ter esse conforto. Porque eu muitas vezes senti-me sozinha na minha vida, muitas. Eu acho que lá está, todos nós. E é eu saber interiorizar dentro de mim que eu tenho pessoas que me apoiam apesar de tudo, não é? Exato. Não, e lá está, mesmo para aquelas pessoas que sentem que não têm ninguém, porque muitas vezes ou não têm mesmo, ou sentem como se não tivessem, porque de repente, sei lá, tentam ligar a pessoas quando se sentem nos momentos maus e elas não atendem, querem combinar e as pessoas não conseguem. Eu sinto que aqui é muito importante tu saberes que, mesmo sentindo-te sozinho, sendo verdade ou não como estás, tu és suficiente para se ir à frente, tens de focar no que é que tu gostas e procurar ir pelo teu caminho. E, consoante tu estás nessa caminhada, também aproveitando que estás sozinho, tu vais gostando cada vez mais da tua companhia, isto é automático, ou vais-te percebendo que afinal até estás bem assim, ponto, podes não adorar a tua companhia, essa questão das redes sociais, transmitirem de eu amo a minha companhia, não sei o quê, eu estou muito bem comigo própria, muitas vezes não é bem assim, ou até pode ser... É importante sabermos estar connosco próprios, claro, mas tipo, é um bocado não acharmos que dar aquela ideia de, lá está, aquele problema das redes sociais, que é dar a ideia de que é tudo muito bonito quando na verdade não é. É muito bom. Eu, por exemplo, no outro dia, eu dei aquele exemplo, no outro dia fui ao cinema sozinha pela primeira vez, eu nunca tinha ido ao cinema sozinha. E adorei, I'm still here, A gente recomenda. Eu fui ao cinema sozinha porque eu estava num dia em que eu estava muito em baixo. E por acaso até foste tu que me deste essa ideia. Por acaso. E disse, Nicole, por que não vais ao cinema? Faz qualquer coisa, sei lá, estás aí com a porta fechada, tipo, faz alguma coisa. E eu peguei e fui ao cinema sozinha e gostei muito, até
porque não temos que achar que temos que fazer tudo sozinhos. Até mesmo no verão, cheguei a ir à praia sozinha bastante vezes. Eu também, exato. Imagina, há muitas pessoas que tu até me chegaste a dizer isso quando eu te falei a seguirem ires para o cinema. Tu me falaste, mas eu estou sozinha, não tem piada sair sozinha. Sim, não tem tanta piada, não te entretens tanto, mas vais passar o melhor bocado do que estares fechado em casa a ruminar em cima da tua cama, a te colocares cada vez mais porcaria na cabeça. Porque a pessoa vai pensando e pensando e a tendência não é pensar coisas positivas, não. Eu acho que é o importante, é arranjar estratégias quando, obviamente, que há dias em que simplesmente a pessoa não tem forças para sair da cama, é válido. Mas tentar sempre pensar que há estratégias para dar a volta a isso. Pelo menos arranjarmos uma, que pode ser diferente para toda a gente, mas arranjarmos uma em que dê para... Exato. Às vezes as pessoas que passam por estas questões, ansiedade, depressão, ou até mesmo sem ser o caso, elas muitas vezes sentem que estão naquela zona de conforto, em que gostavam de fazer alguma coisa, mas não querem sair daquela zona de conforto, muitas vezes estando em casa ou noutro sítio. Então o que é que acontece? É preciso combater isso. É real, eu juro-lhes que é real. Uma vez que tu combates a tua zona de conforto e tu fazes essas coisas, tu ficas muito melhor. Eu no ano passado, eu quase não saía com amizades e dizia até que não tinha muitas amizades, porque lá está, a maior parte das minhas amizades moram em Lisboa, ou então moram em aldeias bastante longe, e pronto. O que acontece? Eu usava essa desculpa para não sair, porque não tinha muitas pessoas com quem sair. E lá está, assim também acabava-me cingindo a me meter em corporações ou ter outras estratégias que me permitissem fazer pessoas do zero, conhecer pessoas do zero. Até que no final desse ano, do ano passado, eu disse, eu vou quebrar isto tem de parar. Porque nos sentirmos sozinhos habitualmente é muito mau para nós. E então eu comecei a procurar meios. Meti-me num grupo que é para raparigas, até as administradoras que o fizeram, foi mesmo a pensar em raparigas que não têm muita gente com quem se dar, têm dificuldades em fazer amizades. É no contraste da yoga, mas tem para outras atividades. São meninas que fazem planos de todo o tipo, reunindo essas raparigas nessas situações e que elas acabam-se todas tornando amigas umas das outras e pronto, vão ganhando alguma dependência a nível das amizades. E eu acho que essa é uma coisa extremamente positiva, mas quando eu vos digo que o grupo tem perto de 200 membros, há muita gente a se sentir sozinho, ou muita gente que gostava de expandir o seu círculo de amizades porque sente que não é bom o suficiente. Mas lá está, isto só para dizer que só quando a gente vai e recorre a essas situações, a esses grupos, pode ser um grupo, lá está, neste caso raparigas que fazem atividades diferentes, como fazeres um desporto, meteres-te numa associação desportiva, procurares trabalhar como voluntário em algum sítio. Tudo isto ajuda-te a escapares, a estar sozinho com a tua cabeça. Tudo isto ajuda-te imenso. Lá está, não é bom os extremos, nem estarmos sempre ocupados a fazer coisas, porque também acho que é complicado, burnout. Exato, e é importante nós às vezes pararmos e refletir se o que estamos a fazer está certo, como é que vão as nossas relações, pararmos e refletir. Mas lá está, também estarmos sempre parados, não, é a nossa pior destruição. E olha, só por aqui, desculpem que eu sei que estou a falar muito, mas só aqui dizer também, para dar o reforço àquelas meninas ou meninos, para todos vocês, adultos, para todos,
que sentem que por estarem sozinhos dá-lhes vergonha de sair, eu vou-me somar a Nicole e vou aqui dar o meu testemunho que o meu namorado é assistente de bordo, ele está o verão todo quase fora e então lá está, como eu até há pouco tempo não tinha muitas amigas, também aqui por onde eu moro, passei o verão quase todo inteiro a ir à praia sozinha, a ir a ver filmes sozinha e sim, nas primeiras vezes é desconfortável, um bocadinho, também não é assim tanto, porque acabas-te entretendo a fazer as coisas e depois, olha, acabas sentindo tão feliz. Nós somos duas e tenho uma colega, pronto, uma ex-colega, que uma vez passou-me ao pé e disse-me: olha, Alessia, tinhas razão. Também fui ver um filme sozinha e realmente não é nada de outro mundo. E pronto, meninos e meninas, lá está. Não deixem que os outros não estarem disponíveis ou se sentirem sozinhos vos empatem. Sim, exato. Eu, por exemplo, eu tenho. Isto é uma coisa que eu faço às vezes, ou que faço muitas vezes, aliás, que é, eu adoro escrever, eu escrevo muito. Eu escrevo sobre tudo, se for preciso. Eu acho que acaba por. Não é, por exemplo, escrever numa agenda, não nesse aspecto, mas, por exemplo, eu gosto muito de me expressar a escrever. E foi uma coisa que eu sempre gostei muito, tipo, seja escrever o que for. Muitas vezes até eu própria, por exemplo, eu sou um bocado maluquinha dos filmes, eu adoro ver filmes, eu adoro fazer reviews de filmes. Ok. Então eu própria para me entreter, às vezes vejo um filme e olha, vou fazer aqui uma recensião crítica sobre este filme, sabem, para me entreter. Isto até pode parecer estúpido, mas eu gosto, por exemplo, dessa parte fílmica, e é uma parte também, uma coisa para me distrair, dar a nossa opinião com filmes. Acho que é tudo, há pessoas que se calhar, eu nesse caso não estou a praticar nenhum desporto atualmente, um bocadinho sedentária, né? Mas acho que, por exemplo, o escrever ajuda-me a ocupar a cabeça. Mesmo, pronto, o típico, ver filmes, ver séries, ver anime, seja o que for. Exato. Olha, eu como tenho o meu telefone a servir de uma das vistas das quais estamos a fazer esta gravação, eu não vos posso mostrar uma aplicação que eu tenho no meu telefone, mas que ultimamente tem-me ajudado imenso. Que pronto, é mais dedicado àqueles que gostam de ler, mas também àqueles que simplesmente gostam de ouvir enquanto vão fazendo coisas, se calhar, ou enquanto estão na cama já para dormir. Eu achei que ias falar do Letterboxd. Que a Cira desceu, porque é para. Não. Por acaso nem sei qual é essa aplicação. Mas pronto, é uma aplicação que se chama Hathaway e ela tem livros de vários tipos e ela condensa a informação desses livros, retirando o mais pertinente, o que é o fim de cada um desses livros, para 15, 20 minutos, dependendo do que tu procuras. E podes fazer isso como uma rotina do teu dia-a-dia, podes até ver mais do que esses 15, 20 minutos se quiseres, mas eles põem-te esse mínimo de condensação e depois podes aprender sobre vários tópicos, eles fazem os resumos de maneira super apelativa e lá está, não só tens a parte escrita, a possibilidade de ler aquilo, senão também tens a possibilidade de que seja audiolivro. E pronto, meninos, então isso também acho que é uma coisa muito importante. Por exemplo, se procurarmos expandir os nossos horizontes, o lermos ou ouvirmos informação, e pode ser uma prática bastante eficiente para incluirmos no nosso tempo livre. Pronto, e é isso. Eu acho que também nós sabermos, também para resumir, nós sabemos que a ansiedade não é algo que as pessoas pensem que é só estar ansioso com algo. Aborda muito mais que isso, muito mais. E também saber falar, saber procurar, saber, por exemplo, falar com a pessoa, perceber o que é que aflige a pessoa, o que é que não aflige.
Eu acho que é também tentarmos ser sempre gentis uns com os outros, não é só connosco próprios, é uns com os outros, porque nunca sabemos o que é que o outro está a passar. E, por exemplo, eu se calhar posso ser uma pessoa mais emocional e demonstro que se calhar quando estou mal eu não disfarço muito bem, mas se calhar há pessoas que disfarçam extremamente bem e vão sair e estão super felizes a sorrir, não param de rir à gargalhada. E se calhar isso é uma forma que as pessoas têm de tapar aquilo que estão a sentir por dentro. Portanto, Exato. é perceber que nós nunca sabemos o que está por trás. Há pessoas que demonstram mais, há pessoas que demonstram menos e ninguém é mais. Ninguém é menos que ninguém por causa disso. Exato. Se calhar posso demonstrar mais porque lá está, sou mais emocional. Mas isso não significa que. Imagina, nós temos mães de família e pais de família que têm muito peso em cima dos ombros, muita responsabilidade e que então acham que os seus problemas não devem ser externalizados porque eles não querem preocupar os demais, eles têm tanta coisa e lá está, eles habituam-se a esse registro de não dar preocupações aos demais porque eles próprios já têm muita coisa com que lidar. E também homens, ou muitos homens têm aquela questão de eu não vou preocupar, eu como sou homem não tenho tanto de demonstrar a minha vertente emocional. Não, do tipo, essa é uma questão que já está... Os não servem para nada. Essa é uma questão que já está a ser traspassada, guys. Vocês são livres de falarem com as outras pessoas. E pronto, lá está, uma coisa que eu digo muito ao meu namorado, e que isto vai para todas as pessoas que gostam umas das outras, mas em relação para com os homens, é que as pessoas que gostam de ti, por exemplo, uma namorada, lá está, porque estou a falar do meu namorado, estou a lembrar, uma namorada é para ser um apoio, não um peso. E pronto, isto diz respeito também a todas as pessoas que gostam de ti. Elas vão procurar ser um apoio na tua vida, não um peso. Portanto, não as vejas como tal. Mesmo se possam ser em algum aspecto, lembra-te que elas procuram ser o teu apoio. Não é o intuito delas serem um peso. Pelo menos se forem boas pessoas. Pronto, aqui só fazer um apanhado para finalizar de tópicos que nós achemos importantes para as pessoas implementarem. Pronto, vamos finalizar aqui de maneira positiva, ferramentas para as pessoas aplicarem para sentirem-se mais motivadas e ou mais tranquilas. Olha, eu acho que uma coisa que resulta muito para me acalmar é, por exemplo, pôr os fones e ouvir música calminha, mas música soundtracks, por exemplo. São aqueles filmes assim mais emocionais, não é para... Eu choro, às vezes já dou para mim a chorar e fico, Nicole, o que é que vais fazer? Eu queria só ficar calma e estou a chorar. Mas eu dou por mim, por exemplo, há muitas playlists no Spotify, por exemplo, que têm mesmo músicas, só mesmo o som, nada mais, só o instrumental, e que acalmam muito. Por exemplo, estás no teu quarto, fechas os olhinhos e ouves essa música, para mim acalma-me imenso. Eu acho que é uma boa estratégia, por exemplo, para acalmar um bocadinho. Eu acho que ajuda imenso. Tentarmos, por um momento, fechar os olhos e imaginarmos que estamos noutro sítio. Olha, isto vai soar muito clichê, mas eu sinto que muitas vezes nós, como pensamos tanto, não vivemos no presente, ou não tanto quanto gostaríamos. E então, uma coisa que eu tenho tentado aplicar é a respiração, fecharmos os olhos, como a Nicole estava a dizer, por isso é que me lembrei, num estado de relaxamento, e procurarmos fazer respirações, inspirações e expirações profundas. Eu juro que ajuda a viverem mais o presente, porque se vocês... Desculpa estar a interromper, eu lembrei-me de uma coisa super importante, estás a falar do passado e do presente, que eu devia ter dito antes, mas esqueci-me, que foi relativamente à parte de... Uma das grandes partes da ansiedade é viver em todo o lado menos no presente. E eu já ouvi essas pessoas a dizerem isto e é também às vezes coisas que eu sinto que é ou estamos na cabeça no passado ou estamos com a cabeça no futuro. Ou no passado a ir buscar coisas que já fizemos e que ainda nos culpamos hoje em dia por isso. Ou no futuro a pensar o que é que vai ser da nossa vida. E é tentar pôr a cabeça no presente é o mais difícil.
Sim, porque lá está, nós sentimos com a pressão de termos um futuro que vemos dificilmente alcançável ou com muitos obstáculos até lá chegar e depois vemos conforto no passado, muitas vezes porque é aquela época que temos algum controle, porque já passou. Então nós sabemos que em alguns momentos vai ter corrido bem. Então a gente procura refúgio nisso. Esse passado não contribui já para o nosso progresso. Deixou ferramentas para nós progredirmos, mas esses momentos em concreto já não contribuem nada, nós estamos ali a remoer. Exatamente. É isso, é saber encarar a vida como se o último dia, como se o próximo dia fosse o último, no sentido de percebermos que aproveitar os dias ao máximo da forma que conseguirmos, sem estar a culpar-nos pelas coisas. Claro que é sempre importante planear e querer fazer coisas e pensar no futuro, é importante para sabermos também o que queremos fazer e tudo mais, mas acima de tudo nós não estamos cá para sempre, portanto é uma coisa que também me tem ajudado, um pensamento que me tem ajudado, é aproveitarmos ao máximo com as pessoas que ainda cá estão. E por exemplo, até aquelas pequenas coisas de discutimos com uma pessoa, vamos tentar resolver. Exato. Nunca sabemos o dia da manhã, tentar ao máximo. Mas também sermos seletivos, procurarmos o ver onde é que vale a pena investir o nosso tempo, e isso vai tanto para pessoas como para trabalhos, coisas no geral. E às vezes é difícil escolher, ou porque não nos queremos despedir de uma pessoa porque também tem coisas positivas, ou do emprego porque gostamos muito do emprego. Eu há pouco tempo deixei um emprego que adorava, muito. No obstante, é preciso fazer escolhas e nem sempre são as mais fáceis, mas é para procurarmos evoluir. Porque só uma frase que me ficou, que eu já tenho ouvido várias vezes ultimamente por causa do Instagram. Lá está, o Instagram algumas vezes é uma ferramenta valiosa, que é que o que tu não mudas, tu escolhes. O que tu não mudas, tu escolhes. Se tu queres ser X coisa, mas não fazes nada para ser X coisa, tu vais continuar como estás. Portanto, por mais que requeira sair da tua zona de conforto, um caminho longo... Eu tenho visto tipo lá em cima na minha zona de conforto, mas às vezes tem que ser. Por exemplo, até as mínimas coisas, fazer apresentações orais. Falar com as outras pessoas. Mas lá está, imagina que quisesses ser apresentadora. Eu nunca. Mas, claro. Mas há muitas apresentadoras que inicialmente tinham receio de falar perante um público. Mas lá está, tiveram de sair dessa zona de conforto para chegar lá. E isso também tem a ver com a depressão e com a ansiedade. Eu lembro-me que 2 anos atrás eu tinha acabado uma relação, eu estava num trabalho que eu odiava. E o que acontece? Eu dava por mim, às vezes, chegar a casa do trabalho às tantas da noite, metia-me no carro e gritava e chorava, porque estava mesmo a ser muito difícil e eu via que o ciclo de coisas negativas só continuava. Eu estava mesmo, lá estar no fundo do poço. E eu lembro-me que eu disse, se eu começo a me meter na cabeça que eu não estou neste fundo do poço, que eu estou bem, eventualmente eu vou começar mesmo a acreditar nisso. E lá está, este também é um ponto muito importante, é uma estratégia muito importante, e que diz muito neste livro, que eu acho que mexeu imenso na maneira como eu vejo as coisas, que é do Dr. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Pronto, não sei se estão a ouvir bem. E que fala muito desta questão de que o nosso consciente absorve mais a nossa realidade atual, o que é que se está a passar em volta, mas o nosso subconsciente é o que se carrega
de dar a nossa realidade. É o que atrai as coisas a nós. E muitas vezes é quando nós estamos relaxados, ou então quando repetimos constantemente algo a nós, que muitas vezes também ocorre em situações negativas, é o que o subconsciente absorve e assume o que é verdadeiro. O subconsciente não faz a separação do que é verdadeiro e do que é falso. Ele simplesmente vê, tu dizes a ti próprio que és tonto, então é porque és. Ele assume que tu és tonto. Se tu és uma pessoa, se tu dizes, eu não sou capaz de ter este emprego, o teu subconsciente vai assumir que tu não és capaz disso. E então vai fazer com que tu tenhas atitudes que façam não conseguires isso que tu queres. Ou então a própria vida vai-te pôr obstáculos. Porque a nossa energia vai se manifestar no que o nosso subconsciente pensa. Ok? E pronto, por isso eu acho muito importante, mesmo que vocês não se achem, por exemplo, bonitos, dizerem-se, epá, eu não sou feio. É aceitarmos como nós somos, acho que é isso. Exato, não, E não é um processo fácil. E não só, e combater, imagina que tu não gostas dos teus olhos. É dizeres, epá, os meus olhos, é veres pelo lado positivo. Por exemplo, não gostas da cor dos teus olhos, mas gostas do formato. O formato dos meus olhos é bonito. Pegaste esses aspectos positivos de ti para te sobressaires. E mesmo aquilo que tu não acreditas muito que tu és, por exemplo, eu acredito que não sou uma pessoa muito paciente, mas eu meti-me tanto na cabeça que eu sou paciente que já sou muito mais paciente do que aquilo que era. No princípio eu estava na cama, não, Alessia, tu és parva, tu estás a dizer que tu tens muita paciência, mas aos poucos, quando cada vez mais me fui inculcando isso, comecei a pensar, olha, por acaso teve uma vez que aguentei 15 minutos sem arrebentar com uma pessoa que estava me irritando para caraças. E então pronto, é isso. O que vocês repetem, vocês vão retendo mesmo e a vossa realidade começa a agir em consoante a isso. Isso por acaso tem um conceito por trás que é o da teoria cognitiva comportamental, se não me engano. Pronto, portanto, está comprovado até, tem uma base de pesquisa e científica de que isso realmente funciona. E pronto, é isso. Pronto, eu acho que acima de tudo gostei muito desta agora uma boa palestra. O que é que vocês teoria? Teoria cognitiva comportamental. Sim, eu fiz pesquisa, não, e até para mim própria eu pronto, como viram, eu procuro sair do meu poço. Claro que o que estamos aqui a dizer não é o remédio santo para a ansiedade, mas eu acho que todos nós temos que encontrar um melhor método para sair dessa parte. Exato. Eu acho que não há propriamente uma cura para a ansiedade, eu acho que é algo que se calhar nós vamos sentir ao longo da vida e é inevitável. Mas obviamente que há pessoas que vivem com ansiedade diariamente e todos os dias e quase a toda a hora, e aí as pessoas têm que adotar um método diferente. Exato. Mas é acima de tudo percebermos que não há mal nenhum em estarmos assim às vezes, e eu sei que consegue ser super desagradável, mas tentar também perceber que se calhar as pessoas com ansiedade agem de uma certa forma, não de propósito ou não de propositadamente, mas simplesmente porque a ansiedade está a fazer-nos agir dessa forma. E tentarmos ser mais pacientes e mais compreensivos com o outro. Acho que isso é muito importante acima de tudo. Sim, não, a parte interpessoal é fundamental. E pronto, eu assim numa parte mais mesmo incisiva posso acabar ao dar as minhas estratégias com recomendar mais livros e que eu genuinamente acho que deviam ler, ok? Como muitas vezes a ansiedade e a depressão estão ligadas ao pensarmos demasiado, eu recomendo-vos este que até foi a minha própria mãe que me deu, que se chama Não Penses Demais, de Nick Trenton. E pronto, também tem um aqui
que é o Guia Prático para o Trabalho da Sombra. Eu sei que este título pode assustar um pouco as pessoas, mas ele tem uma base teórica e depois tem muitos exercícios, só aqui vos tentar mostrar. Pronto, eu não fiz os que estão mais para a frente ainda, eu só vou fazendo quando vou sentindo a necessidade. E pronto, é para nós procurarmos rever no nosso passado explicações para responder o porquê que nós temos coisas menos positivas, pronto, atitudes, hábitos, e lá está, que é para assim conseguirmos libertá-los, e aqui também nos ensina como libertá-los. E pronto, é isso, meninos. Olha, espero que tenham gostado do nosso primeiro episódio. Muito obrigada, Nicole, por teres vindo. Obrigada eu. E pronto, beijinhos! Beijo.